Muito bem. Nós vamos dar continuidade, estamos falando sobre o Espírito Santo e seu ministério, né? A gente tem falado a respeito do ministério do Espírito Santo, não é para criar um objetivo de falar sobre determinado segmento doutrinário de alguma denominação, mas principalmente para a gente entender quem é o Espírito Santo. Tanto é que a gente passa mais tempo lendo texto bíblico do que falando experiências, tá? Mas eu vou contar uma experiência agora, para morder a língua. Experiência própria. Eu participei durante muito tempo, a Sônia sabe, o Daniel não sabe, de 2 grupos musicais, o Gilberto sabe. E durante mais de 10 anos eu participei do grupo, eu tocava bateria. Porque quando a gente não aprende a tocar nada, a gente vai tocar bateria, né? Eu tenho autoridade para falar isso. Eu tenho autoridade para falar isso. Agora, aí então, eu toquei no grupo que era o da igreja, e a gente formou um outro grupo, tá? Para fazer evangelismo. O objetivo era fazer evangelismo. Esse grupo da igreja, a gente reunia, ensaiava, fazia uma oração, ensaiava, e à noite a gente estava na igreja cantando, né? Mas também esse mesmo grupo que a gente fazia isso, de vez em quando a gente saía para ir fazer um trabalho evangelístico numa praça da igreja. O outro grupo, a gente às vezes era chamado para ir para igrejas, para fazer a ministração, e também a gente fazia trabalho de praça, tocando e cantando, e a palavra a gente fazia também ali. Por que eu quero dizer isso? Não é que um era mais santo e outro não mais santo, não é que um tinha mais ação de Deus assim na vida da pessoa. Mas o que acontecia? O propósito do grupo da igreja era participar do culto, tá? E a gente estava ali naquele objetivo mesmo saindo. O outro grupo se reunia semanalmente para estudar a palavra, todos juntos, e orar. E dizer: Senhor, manifesta a tua glória quando a gente estiver na praça. Os 2 grupos eu participei. Não quero falar aqui questão de qualidade musical, nada disso. Mas eu quero dizer, por experiência vivenciada comigo, é que aquele grupo que sempre estava tinha mais sede de ver a ação de Deus, era o grupo que a gente mais via Deus operar, levando vidas a Cristo, pessoas sendo transformadas, manifestações malignas e libertas. Por quê? Porque havia uma sede de buscar Deus e sentir isso. Então, eu vivi as 2 coisas, tá? A gente queria que o Espírito Santo agisse. A gente queria ter mais essa experiência. O que acontece? Nos acomodamos, muitas vezes, porque a gente aceita Cristo, sabe que tem o Espírito Santo, sabe que vai para o céu, tem uma vida direita, honesta, quer fazer a coisa certa, mas aquela sede de estar querendo mais de Deus não vem. Então, a gente não é que não vai para o céu, não é que Deus não ama essa pessoa, não é que ela é discriminada, mas ela vai vivenciar muito menos experiências de frutificação exterior, de ver frutos, do que aquele que tem sede, que quer estar ali com Deus, que quer o Espírito Santo agindo na vida dele. Então, a gente precisa despertar para isso. Não é que a igreja que tem que ter muito barulho
Eu gosto de barulho, até para não dormir, né? Eu gosto quando o irmão dá um glória a Deus, dá aleluia, está entendendo? Eu gosto. Isso é uma coisa pessoal. Tem gente que não gosta, gosta do silêncio. O barulho da igreja, dando aleluia, é que eu gosto. Outro tipo de barulho eu não gosto, não. Então, outros não significa dizer que um tem mais unção, o outro tem menos unção. Mais santidade, menos santidade. O que vai definir a santidade da gente é o desejo que a gente tem de estar com Cristo e de estar fazendo o bem às pessoas, de querer vê-las salvas, né? Essa é a grande diferença, viu? Então eu queria contar essa experiência para vocês, não para dizer que, puxa, então um grupo era crente, outro não tem nada a ver, mas a definição da experiência era daqueles que buscavam juntos, e a gente sabe que pela fé mútua, ou seja, pela essa coletividade, assim juntas, na unidade, nós presenciamos a operação de Deus mais intenso, né? E eu espero que a gente tenha essas experiências com o Senhor. A experiência com Deus não é uma experiência que é provocada por púlpito, por pastor, ou por eu trazer alguém de fora. A experiência com o Espírito Santo vem do despertar de você mesmo pela palavra e pela oração. E aí você vai buscar. E outra coisa, o nosso despertar no Espírito, ou o Espírito Santo nos despertar, ele nos incomoda a gente buscar mais Ele, não ficar pressionando os outros a buscar. Que às vezes a gente recrimina os outros, aí a gente perde tudo aquilo que aparentemente a gente tinha. É um perigo. Então, o que a gente precisa fazer? É nos colocar na presença do Senhor e colocar os outros na presença do Senhor. E o Senhor é quem cuida, não sou eu. Amém? 1 Coríntios 3,16, ele diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa do Espírito Santo. Se você já entregou sua vida para Jesus Cristo, e eu creio que a maioria ou todos aqui já entregaram sua vida para Jesus Cristo, então se tornou casa do Espírito Santo, se tornou templo, se tornou morada do Espírito Santo, né? E ele diz: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, né? E aqui nós vamos ver alguns títulos e símbolos que representam o Espírito Santo na Bíblia. A Bíblia, ela mostra alguns momentos especiais que marcam aí o Espírito de Deus, né? E a gente sabe que títulos, eles representam, eles proporcionam o conhecimento de uma natureza, as funções, tá certo? Do que acontece com aquele título. Por exemplo, quem tem um título de diplomata, ou recebeu o título de governador, a gente chama de governador por quê? Porque ele governa, tá? Então, o Espírito Santo, ele vai ter vários títulos, e quando a gente vê na palavra de Deus os títulos que é dado, ou os símbolos que falam a respeito do Espírito Santo, está falando que ele age naquela área com mais intensidade, tá? Por quê? Porque é isso que a gente percebe, porque nós ainda somos seres humanos regidos pela nossa mente. O nosso intelecto, ele impede de avanços, porque a gente só consegue raciocinar pela mente daquilo que nós experimentamos, daquilo que ele entra pelos sentidos para nós. Fora isso a gente não consegue, não tem como. É preciso algo especial para poder mexer com essa estrutura. Mas o Espírito Santo faz isso, tá? E aí nesse versículo nós encontramos que o Espírito é o Espírito de Deus, né?
Um dos títulos do Espírito Santo é que é o Espírito de Deus. No próprio versículo que lemos, né? Vocês não sabem que são santuários de Deus, nós somos santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês. Olha, a presença de Deus está dentro de nós. Você não vem buscar a presença de Deus na igreja. Se é um pastor, vem um pastor lá da Coreia, da Austrália, da África, hoje eu vou para a igreja porque Deus vai estar lá. Não, Deus está com você. Se Deus não está com você por onde você está, então você não pertence a Deus. É preciso que a gente tenha essa compreensão absoluta. Não tem como ser diferente. Onde a gente está trazendo a presença de Deus, tá? Agora, se eu estou num canto fazendo o que contraria Deus, me ajoelhando diante de Baal, se eu me ajoelho diante de Baal, como é que eu posso dizer que eu trago a presença de Deus? Claro que não trago, não é? Então, o Espírito de Deus. Mas Romanos 8:9 também diz uma coisa interessante, que é o Espírito de Cristo também, né? Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é Espírito de Deus, é Espírito de Cristo, e está dentro de nós, não está fora. O Espírito Santo, tem gente que diz, para ouvir uma voz aqui. Eu já disse em alguns lugares, ministrando sobre o Espírito Santo, eu disse, olha, quando você não tem Deus na sua vida, você ouve uma voz aqui, geralmente é de um anjo. Pode ser um anjo do céu ou um anjo decaído. O Espírito, ele fala dentro da gente. A voz do Espírito que fala aqui é aquela que diz, você é um pecador e precisa se arrepender e reconhecer Jesus Cristo. Ela está definida na própria palavra de Deus, certo? Então ele diz assim, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não tem como, né? Certo? E é o Espírito Eterno, nós falamos já uma outra vez em Hebreus 9:14, diz, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, né, se ofereceu de forma imaculada, porque o Espírito Santo agiu em Jesus Cristo o tempo todo. Existem esses debates teológicos, né, que diz, afinal de contas, Jesus Cristo era Deus ou não era Deus? Quando foi para a cruz. Deus é imortal. Como é que ele ia morrer? Porque morreu o homem Cristo, não é? Ele morreu exatamente com o mesmo sentimento, as mesmas características nossas. A diferença é que ele tinha o Espírito Santo nele. Mas ele teve que morrer como homem. Se fosse Deus, não morria. Agora, quando ele ressuscitou, aí a gente para de indagar sobre isso, porque ressuscitou o Deus eterno, né? Exaltado soberanamente com o nome que está acima de qualquer nome, de todo nome, né? Nosso Jesus Cristo está acima, não tem nada, tá? Não tem principado, potestade, legiões, demônio, qualquer coisa, não adianta, não tem nada, ele está acima de tudo, né? Acima dos anjos, querubins, serafim, está acima de tudo, certo? Também é o Espírito da verdade, né? O Espírito Santo é a fonte da verdade que da palavra de Deus, que inspirou a palavra de Deus, né? A Bíblia. Ele revela esta verdade à humanidade. João 16:13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará
o que está por vir. Olha só, né? Uma coisa interessante. Mesmo sendo o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, porque há uma unidade triuna, ou trina, né? A trindade é uma unidade. São três que você não consegue dividir, porque eles estão unidos num só. Então ele não falará de si mesmo, né? Mas é o Espírito da verdade. O Espírito Santo só nos conduz à verdade. Qualquer coisa que vem, que nos leva a erro, não é o Espírito Santo. Por exemplo, a gente vai encontrar em alguns lugares, mais nas igrejas que buscam a revelação, a direção assim do Espírito Santo, para estas áreas, a gente escuta coisas que são perigosas, porque pode chegar a pessoa e dizer assim: olha, Deus está me dizendo que aquele homem será o teu marido, o homem é casado, nunca vai ser o marido daquela. Deus nunca vai dizer isso. Mas a gente ouve pessoas falando. E eu conheci uma mulher que ia com 70 anos esperando que o cara, ou a mulher dele morresse, ou se deixasse de alguma maneira lá, para estar com ele. A mulher já ia com 70 anos, a bichinha. Perdeu a vida dela. Perdeu a vida dela, porque ouviu O Espírito da verdade nos guia à verdade. E a verdade tem o parâmetro na palavra de Deus. Não tem, se não tiver na palavra de Deus, o parâmetro está errado. Porque tem que estar na palavra de Deus. Também é o Espírito de graça, né? Hebreus 10, 29. Quão mais severo castigo julgam vocês, merecem aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. A gente tem que tomar cuidado para, ao invés da gente estar agradando a Deus, agradando o Espírito Santo, a gente está insultando, né? Também é o Espírito de vida, Romanos 8, 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós, quando não tínhamos Jesus Cristo, nós éramos zumbis. Aí eu quero dizer para vocês, que quem não tem Jesus Cristo é um zumbi, é uma pessoa morta, que se mexe, mas não conhece nada, porque a palavra de Deus diz: libertou da lei do pecado e da morte. O mundo está morto. O mundo não tem Cristo. Só quem tem Cristo é aquele que recebe a Cristo, né? Porque quem faz a gente estar vivo é o Espírito Santo, que é o Espírito de vida. Em Cristo Jesus nos deixa vivo. Você hoje está vivo. Amém? O Espírito de glória, 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Espírito da glória. Está entendendo? O Espírito da glória. Glória não é uma glória da gente, glória é um peso. A palavra glória, está entendendo? Que vem do hebraico, diz que é um peso que vem, algo forte que vem sobre nós, tá? E aí é o Espírito da glória. E insultados nós somos, sim. Durante muito tempo, ainda com esta Constituição que já está aí, a gente foi vituperado, humilhado, quando a gente ia fazer um trabalho. As pessoas ficavam fazendo. Ninguém nunca foi preso, ninguém nunca foi levado a uma delegacia por insultar aqueles que seguem a Jesus Cristo. Eu desconheço, mas o sujeito assaltou uma farmácia, ele assaltou uma farmácia, levou uma surra lá fora, pegaram ele, e ele foi parar na delegacia para prestar a queixa, o ladrão, que tinha sido agredido.
Ainda bem que descobriram, né? Aí ele ficou logo lá preso. Mas eu quero dizer, na verdade, é que quem é lá do mundo, você não pode nem pensar algo que você está com preconceito, com barreira, eu vou lhe denunciar. Não está assim? Tem muita gente com medo de abrir a boca. Tem muita gente com medo de dizer o que a palavra de Deus fala. Que o homem nasceu homem, a mulher mulher. E fora disso aí, Deus não se agrada e está na Bíblia. E o que está na Bíblia é o que a gente segue. Nós não vamos poder fugir disso. Mas a gente vai acabar de uma hora para outra sendo chamado a uma conversa nas trevas. Aí seremos insultados. Então quem tem Cristo aguenta, né? O conselheiro, o consolador, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, que já enviou em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Inicialmente ele fala isso aqui para os seus apóstolos e para os seus discípulos que andaram com ele durante todo aquele tempo, preparando o terreno e o caminho para a sequência. Mas o Espírito Santo é quem fala através dos seus servos sinceros, tá? Não é de quem quer aparecer, chamar atenção para si, holofotes, querer ser todo poderoso, participar da Liga da Justiça, sair voando, tá entendendo? Não é disso. Mas ele vai guiar os servos dele que em determinados momentos se encontram em situações delicadas, tá? E ele vai nos dar entendimento. Ora, ele usou Pedro não chegou a estudar não, mas Pedro tinha palavra lá, certo? Porque pescador naquela época não tinha conhecimento. Até o Jesus Cristo, em João diz que ele nunca estudou. Porque era esta a dimensão que se tinha daquelas pessoas, só os nobres, só os intelectuais, só o pessoal, os fariseus, né? O pessoal do sacerdócio é que tinha o aprendizado. Mas ele também é o Espírito prometido, o Espírito Santo da promessa, Atos 1, 4, 5. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus Cristo está falando, olha, vocês ficam aí porque daqui a pouco vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Esse batismo não é batismo de água. É quando o Espírito Santo vem, ele capacita, lhe enche de uma forma que você passa a entregar sua vida totalmente a ele. É uma coisa, é uma experiência diferenciada. E você diz, mas é porque ele ainda não tinha vindo, agora veio, então você aceita Jesus Cristo. Eles tinham aceitado Jesus Cristo, a maioria vinha aceitando Jesus Cristo e vinham sendo batizados ali em nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus batizavam mais do que os discípulos de João, né? Gerou até uma contenda, não foi? Houve um momento que eles ficaram, um achando com inveja do outro, com ciúme, né? A coisa da carne, que às vezes se manifesta, né? Certo? Eu não tenho essa referência agora não, mas os irmãos encontram bem facinho. Os símbolos do Espírito Santo, a gente tem um símbolo muito clássico do Espírito Santo, que é a pomba, né? Certo? João 1,32 diz que então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, tá? Há quem diga que a pomba, ela tem o símbolo ela significa paz, não é? Paz. Então, ele viu a paz de Deus descendo sobre ele. Também nós temos o azeite, tá?
que fala a respeito da unção, é uma simbologia. O azeite do Antigo Testamento é um simbolismo dessa unção que é o Espírito Santo. O Espírito Santo era considerado ali no Antigo Testamento pelo azeite. E o Espírito Santo é quem unge. Quando você vai para Lucas 4,18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, né? Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O Espírito Santo foi quem ungiu Jesus, né? E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Atos 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Também nós temos uma simbologia de água com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo aí, a forma de pomba, nós estamos aí vendo ele, né, como azeite e como água. João 7, 37 a 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito. Porque se você tem o Espírito Santo, Ele está em você, é de você que Ele parte para outra pessoa, porque Ele vai fluir. É aqui que está falando, certo? Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E há uma palavra profética a respeito disso, lá em Isaías 44, 3, que diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito, né? Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. É uma palavra profética de derramar do Espírito Santo. E tem também uma simbologia de selo, né? Selo era uma marca que era colocada, tá? Tipo assim, um barro, alguma coisa que era colocado para selar aquele negócio, para ninguém mexer. Era uma marca bem forte, tá? E Efésios diz exatamente 1,13, que diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aí vem uma coisa importante, né? Que tem as questões, afinal de contas, perde ou não perde a salvação? É uma questão que vem se arrastando por muito tempo, né? Mas o que a gente percebe é que se tinha o selo do rei, vocês lembram que quando Daniel estava lá na Babilônia, né? O rei, quando fizeram o rei Dário, né? O Dario, ele assinar um decreto e selar. Quando ele selou, disse: não pode ser mais revogado. O selo diz que não pode. Então, ele está dizendo assim, que vocês, olha, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Se você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, você não sai. Tem um problema, porque tem muita gente que diz assim: eu já sou salvo para sempre, vai para a gandaia. Porque diz que lá no finalzinho da vida ele vai se consertar. Você vai para o inferno. Porque quem tem o selo da promessa, quem tem o Espírito Santo, o seu desejo é agradar a Deus. Não é inventar essa historinha maldita, não.
Mas eu estou cansado de ouvir alguns irmãozinhos dizer, não, eu tenho tanta certeza da minha salvação, que se eu cair na gandaia, quer dizer, o coração dele é a gandaia. Ele não tem Deus. Porque a gente erra, não é porque a gente quer, não. É por uma fraqueza momentânea, depois é um arrependimento, é um peso, dá até febre, né? Tem uns que tem febre, viu? Porque pecar, gente, não é coisa boa, não, é coisa ruim. A gente não dorme, a gente fica sufocado, fica com ansiedade, fica com vergonha de Deus. Aí o sujeito vem dizer, eu tenho tanta certeza da salvação, que se eu for para o carnaval aí, eu volto e está tudo. Não vá nessa não, que você vai parar no inferno. Porque até agora você não tem nada de Deus. Porque quem tem Deus, o desejo dele é agradar ao Senhor. Ele pisa na bola não porque quer. E quem joga futebol sabe o que é pisar numa bola, né? No mínimo é uma queda. No mínimo se arrebenta, se sai cheio de... Pisar na bola não é coisa boa. Mas a gente escuta por aí. Aí quando você escutar alguém com essa história dizer, eu tenho tanta certeza da salvação, eu digo, meu amigo, você está com um espírito de engano do tamanho do cão. Porque quem tem certeza da salvação, o desejo dele é agradar o Senhor. Né? É agradar o Pai. Certo? Já está dizendo, mas você vai ouvir muito disso. Está entendendo? É o penhor, é. Pronto, ele é porque o selo ou penhor está falando exatamente de uma coisa que está garantido, né? Agora, se você tem o Espírito Santo, você serve ao Senhor, você vai para o céu. O inimigo vai chegar para você e dizer, você não vai para o céu, não. E olha, vou dizer uma coisa que o inimigo é sujo. Ele diz, rapaz, você já percebeu que céu nem existe? Que tu está sendo besta? Ele vai chegar. Quem chega é o inimigo dizendo essas besteiras, né? É aquele cara que foi lá na Eva e disse, aquela fruta é boa. Não vai acontecer nada contigo, não. É o mesmo que chega e diz para a gente, rapaz, a vida acaba aqui mesmo, rapaz, para com essa besteira. É o mesmo cidadão, ele vem aqui dar uns toquezinhos, viu? Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Não entristeça. 2 Coríntios 1:22, nos selou como sua propriedade, pois o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, vida eterna, né? Também o Espírito, vamos chegando no final. O Espírito, ele tem a simbologia de vento, né? Que é a mesma raiz da palavra lá, a mesma palavra tem os dois sentidos. João 3,8 diz, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ele está dizendo para mim e para você que não é a sua vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade dele. E o vento sopra onde quer. Tem hora, o vento, por que os aviões aqui, eles vêm assim, ó, desce aqui? Porque o vento vem de lá, né? Porque o avião, ele só desce com o vento contrário, certo? Mas tem dia, pasmem, que o vento vem de lá para cá, e os aviões não descem aqui, desce de lá para cá. Quem mora por aqui, por perto, vai poder ver isso. Porque o vento sopra onde quer. Então você não vai decidir, você a partir do momento que aceitou Jesus Cristo, não é você quem decide sobre a sua vida, é Ele. Tá? Quando você quer dizer, a minha vida é minha e eu faço do jeito que eu quiser, você sofre, mas sofre que só sovaco. Eu não disse o resto, né? Eu fiquei calado. Vocês aqui pensaram, eu não falei nada. Atos 2:1-2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados.
O vento produz energia, produz vida. O vento, ele separa o trigo da palha, olha só, né? Quando o vento bate naquelas plantações de trigo, ele começa a tirar a palha e deixar só o estalozinho com os grãos, está entendendo? O vento abana a brasa que está morrendo, o vento vai lá, ó. Eu vi o pessoal com as novidades aí que gosta de fazer churrasco, lá vem com um ventiladorzinho lá para perto do fogareiro, né? É o vento lá, ó, esquentando, fazendo as brasas ficar vivas. É o Espírito Santo quem faz a gente ficar mais aceso, viu? Entendeu? Vá aprendendo aí, né? Também ele tem o sentido de fogo, né? O Espírito Santo, que a última simbologia que eu tenho dele aqui é o fogo, tá? Porque a presença de Deus, ela está relacionada com fogo, não fogo do inferno, porque tem dois tipos de fogo, né? Tem o fogo que é o fogo do inferno, que era colocado lá no Vale do Inon, né? Que ali era chamado de inferno, que era uma substância para queimar aquela podridão toda ali. Aí era fogo e enxofre, porque senão a caatinga ficava grande demais. Lá no Vale do Inon ainda funciona assim, certo? Que é o inferno. Mas agora lá tem um lago de fogo e enxofre, que é também o Vale do Inon espiritual, que é para onde vai todo aquele que não entregou sua vida para Jesus Cristo, certo? Mas tem o fogo de Deus, tá? Êxodo 3:2 diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, então não era consumida pelo fogo. Então ali a presença de Deus em forma de fogo, né? Certo? Levíticos 9:24, saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se o rosto em terra. O fogo de Deus consumindo ali aquele holocausto. Êxodo 13:21 diz que durante o dia do Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então o fogo também fala da presença do nosso Deus, né? E Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz: pois o nosso Deus é um fogo consumidor, né? Consome toda a impureza. E Atos 2:3 diz a respeito do Espírito Santo que veio como labaredas de fogo. Atos 2:3 diz: e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então esta é uma última simbologia que fala de fogo, também da presença do Espírito Santo. E esse é um fogo agradável, não é um fogo estranho, é um fogo bom, que nos aquece e nos dá, fazer arder dentro de nós o desejo pelo nosso Deus. Amém?